Podemos ir. Faz a prece, Lúcia. Tá. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, mais uma vez essa oportunidade, Senhor, de estudo. Pedimos por todos nós aqui presentes, pedimos pelo nosso estudo, que tudo possa transcorrer, Senhor, na tua santa paz. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Com essa prece, pedimos permissão para iniciar o estudo da nuvem. Então, vou começar. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 160, o varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou, em pé, um varão da Macedônia, e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos, capítulo 16, versículo 9. Além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstância, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta da redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Eu acho tão bonita essa página, mas você comenta, tá, Tazé? Mas pode comentar o que você quiser também, fica à vontade. Não. Fala você. Então tá bom. Tem muita coisa aí para falar. Então tá bom, vamos lá. Então, retomando aqui desde o comecinho, só pra gente digerir aqui um pouco o texto, né? O versículo ele é explícito, né? Ele é bem explícito, né? Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia. Varão... Opa, me perdi aqui, desculpe. Varão é o homem, é um homem. Um homem adulto, né? Então tem a fase de infância, né? Adolescência, quando chega na madureza, né? Chamava-se varão. Então, ou seja, um homem adulto, formado. É como você observar que não tem cara de adolescente, não é infância, não é juventude, não é adolescência. Então, olha, tu viu uma pessoa, um adulto formado. Por que ele comenta da Macedônia? Porque ele reconhece o vestuário. Ele reconhece a forma como essa pessoa estava se portando, como estava falando, né? Os trejeitos. Aí vocês vão perguntar assim, então, peraí, mas... Então quem estava se manifestando era um espírito encarnado? Sim, exatamente isso. É um espírito encarnado. Não no nível, não é no nível. Aqui não está falando do nível de Eurípides Barçanufo, não é. Né? Eurípides Barçanufo larga o corpo físico aqui, se materializa em outro lugar e faz um parto.
Esse é o nível do Eurípides. Eurípides Barçanufo é nível ao concurso, né? Não tem concorrência. É um nível de mediunidade além do normal. Vai lá, faz o parto, retorna pro mesmo corpo físico e continua conversando com as pessoas. Quem conhece essa história, né? Tá nas Memórias de Eurípides Barçanufo, é um livro fantástico. Onde, como tudo foi provado nessa questão do Eurípides, porque depois, né, eis que chega a cavalo no local onde ele já tinha formado aquela escola, e a pessoa chega e fala: Eurípides, por favor, vem comigo, minha esposa está passando muito mal, ela precisa, tá com um problema de parto, a parteira não conseguiu ajudar, tá invertido e tá muito complicado, você tem que vir comigo agora. Aí ele pega e fala: mas eu já fui lá, eu fui e já voltei. Tá tudo bem, parabéns, é um menino. Você imagina se parabéns, é um menino. Aí ele fica assim chocado. Como assim? Tudo bem, você quer que eu vá com você para você confirmar, não tem problema. Ele vai e todos os alunos vão atrás, né? Então, essas testemunhas que confirmam essa história e todos ficaram impressionados, né? Quando ele chega na casa, as senhoras perguntam: mas você já esteve aqui, você já fez o parto, por que você voltou? Algum problema? Tem que tomar alguma medicação diferente? Alguma coisa? Não, não. Eu só retornei porque me pediram para retornar. E depois ele vai e retorna de volta para a escola, né? Que ele havia formado. Então, esse caso aqui, muitos tentam mudar as palavras, mudar a forma de interpretação, alterar um pouquinho, para dizer o quê? Que esse espírito que aparece para Paulo, né, como Emmanuel destaca bem, né, não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Não surge. E deixa isso bem claro. Então, recordando aqui, Emmanuel, desde o começo. Então, além das atividades diárias, que todos nós nos atemos. Eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que tomar banho, eu tenho que, poxa, aquela minha blusa está desfiando aqui um pedacinho, eu tenho que cortar aquela linha. E fora os N trabalhos que nós temos no dia a dia, nas atividades diárias, não menosprezando elas, muito pelo contrário, que você faça com muito desvelo, com muito amor, com muito carinho, né? Igualmente, em todas essas atividades que estão envolvendo a vida de relação, né? Ou seja, você se relacionando com outras pessoas, os homens igualmente participam de vasto movimento espiritual. Então, tudo que as pessoas falam de sonho, nossa, eu sonhei com não sei quem, nossa, eu sonhei com não sei o que lá. Geralmente as pessoas falam assim: nossa, sonhei com você, Tozelli. Aí eu falo: desculpa, hein? Já começo a pedir desculpa aí pelo seu pesadelo. Então, mas acontece, a gente se encontra, o trabalho continua, a busca continua, esse movimento espiritual continua em todas as necessidades, como ele comenta, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Então, o cérebro humano ele não está exatamente bem desenvolvido, com essa trajetória milenar, né, de milhões de anos se desenvolvendo. O corpo físico não se desenvolveu o suficiente para aurir mais potencialidades das nossas capacidades espirituais. Mas isso é uma fonte de orgulho, uma fonte de vaidade. Não é. Porque é uma fonte de trabalho. Só que daqui a pouco você vai falar assim: poxa, eu tenho 2 olhos, para quê? Melhor ter um só. Aí você vai querer tampar um olho. Né? Para que 2? Posso viver só com 1. Para que 2 braços? Eu posso viver só com 1. Não é isso. Né? A gente vai começar a questionar a grandeza divina de como tudo se estrutura. Todos os recursos são bem-vindos e temos que fazer bom uso de todos eles. Porque existem certas movimentações de convivência, de relação, até mesmo fora do corpo físico, que são permitidas e outras não. Né? Então ele continua: não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Então ele está deixando claro, olha, não tem essas vibrações psíquicas que vocês estão aprendendo sobre mediunidade, nesse processo de um que se comunica com o outro, ele também ocorre de encarnado para encarnada. Estando no mesmo lugar fisicamente ou não, se encontra também fora do corpo físico, sem problema nenhum.
Então, os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, ou seja, com a mesma identidade de circunstâncias. Em circunstâncias similares, por exemplo, precisa de um conselho, precisa de alguma coisa, precisa de repente de realizar alguma atividade. Às vezes numa casa, a pessoa precisa de uma ajuda numa casa para um processo de alteração de energias que estão acumuladas nas paredes. Você vai lá e ajuda. Ué, por que não? Ah, mas como assim? Energias acumuladas nas paredes e tal. Esse mundo de fluidos que nós vivemos hoje aqui na Terra, mergulhados, a gente não percebe. Você está mergulhada dentro de uma atmosfera, mas você não percebe a atmosfera. Né? O ar, você não percebe o ar. Você não vê. Mas é um fluido. Então, muito da nossa vivência no dia a dia, a gente não percebe os mecanismos que é estar encarnado. Mas fora do corpo físico também existe uma série de fluidos. Fluidos deletérios que nós mesmos criamos e que por vezes não conseguimos dissipar sozinhos, precisamos de ajuda, de amparo para dissipar, né? Sem entrar em circunstâncias mais complexas, só finalizando nesse sentido, essa identidade de circunstâncias é que, por vezes, precisamos sim, por vezes, de um passe. Por vezes você vai orar a Deus, vai orar e vai ocorrer uma manifestação onde você se desloca para outro lugar, para uma região onde vai ter até uma reunião mediúnica ou desobsessão similar à que vai ocorrer. Então, por isso que vários médicos comentam, puxa vida, eu lembro que um sonho que eu tive, tá todo mundo reunido, uma mesa e tal, tais pessoas. É um processo, como Eurípides Barçanufo também já cansou de detalhar, na biografia dele, várias pessoas percebem isso, ele relata e deixa claro, a reunião mediúnica, a reunião de desobsessão, a fisicamente quando ocorre, que você lembra, ela ocorreu várias vezes durante o sono. Não foi uma vez só, não. O processo de harmonização é complexo. E às vezes a gente chega lá, nesse processo de harmonização, e a gente que não está bem. Quem vai tomar um passo somos nós. Não é só o desencarnado que está com problemas, não. Por vezes nós é que não estamos bem para nos harmonizarmos com alguém. E aí nós é que tomamos passe. E tomamos gastar energia. Mas pode falar, André. Não sei se isso encaixa bem no assunto, mas você fez eu lembrar de um sonho que eu tive muitos anos com você, que você estava com umas mulheres vinham aqui em casa e elas usavam uns turbantes na cabeça e elas tinham umas saias longas, bem rodadas, e você ia orientando e elas estavam com um balde, com um pano e elas esfregavam a parede da minha casa. Eu lembro assim, esfregando o corredor e você dizia onde que tinha que continuar esfregando. Tinha lugar que elas esfregavam, aí você mandava esfregar de novo. Eu não entendi nada, mas você fez eu lembrar desse sonho. Mas olha só, gente, isso é super normal. Isso é super normal. Por vezes é isso, entendeu? Né? Você ora a Deus, Senhor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu tinha sensado. Aí vai destacar quem? Vai destacar quem está mais próximo. E que está disposto a querer limpar chão. Então a gente vai lá e limpa chão, não tem problema não. Eu não tenho condições de ir lá e fazer uma grande transformação. Nem eu e talvez ninguém daqui encarnado. Então a gente começa limpando o chão, não tem problema, entendeu? Mas assim, são atividades que nós temos que colocar nosso coração à prova, temos que nos colocar à disposição de fazê-lo. Mas são circunstâncias difíceis. Ué, mas por que não? Né? Você sai do corpo físico durante o sono, você está livre para fazer o que você quiser. A questão é, o que sua consciência busca, né? O que você está buscando? O que cada um de nós estamos buscando? Eu quero ter experiência em produzir algo positivo. Aí, de repente, alguém se vai virar e falar assim, tem que limpar chão, tem que limpar parede, tem que... Entendeu? E é isso. Não tem jeito. Então, por exemplo, existem certas atividades que nós desempenhamos, principalmente quem está na reunião de desobsessão. O lar da pessoa não pode ter as mesmas atividades que um lar de uma pessoa comum. Não tem como. É impossível. É impossível. Senão, as próprias manifestações dos pensamentos nossos arremessam matéria nas paredes. Arremessa, é sério. Então, por exemplo, teve uma situação de discussão, de briga. Todo aquele volume de energias que ficam ali
martirizantes, né? Às vezes o processo de um perdoar o outro, o deixa Dilson para com o Wilson, né? Demorou a acontecer, né? Aquele processo ali mais de compreensão e tal. Só que fica reflexos às vezes na casa. E o que acontece? Nós reabsorvemos, porque nós gostamos de uma culpa, né? Eu conheço várias pessoas que adoram arrastar uma corrente. Você conhece espírito assim, encarnado? Tem encarnado que adora arrastar corrente. A pessoa está muito bem, esqueceu tudo. Ah, não, claro, perdoou, não sei o que, acabou tudo. Aí a pessoa vai para algum lugar, para uma sala, para um quarto, se sentindo culpada e fica com aquela postura de martirizada. Ai, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Ai, meu Deus, como é que pôde acontecer aquilo outro? Mas ela não percebe que é um processo de auto-obsessão. E ela está se usando das energias que ficaram impregnadas nas paredes e impregnadas nela mesma. Enquanto que a gente tem que lutar para transformar essas energias. Com o quê? Com o bem, com a alegria, com outra disposição, com um outro nível de harmonia, com outro nível de contentamento. É isso. Essa que é a grande essência da Boa Nova. A Boa Nova esquece o que ficou para trás, esquece no sentido mais profundo, né? Não é esquecer do tipo, ah, meu Deus, eu vou ver uma pessoa esquecida, não é isso. Aprende as lições, mas retome o seu ânimo para as direções de produzir o bem, para as direções de agir no bem, de pensar no bem, de desejar transpirar o bem. Senão a gente fica naquele deixa Dilson para com Wilson, ah, eu sou horrível mesmo. Já viu pessoas que adoram falar isso? Ah, eu sou horrível mesmo, ah, eu não presto. Ah, é o que eu chamo, gosto de classificar, né? É aquelas pessoas que arrastam... Geralmente eu falava isso muitos anos atrás com o pessoal da mocidade, né? Porque aparecia muito jovem, assim, meio esquisito, meio triste, meio, sei lá, acho que meio revoltado com ele mesmo, entendeu? A um nível de autodesgosto estranho. Se perguntar a causa, nem ele mesmo sabe dizer, explicar. Então, é aquela alma que está naquele momento que ela está com a fixação de viver arrastando corrente. Adoro arrastar uma corrente, adoro um barulho de corrente, né, que lembra prisão, que lembra o martírio. Eu sou horrível, eu não presto. Aí a pessoa fica naquela, sabe? Como se pensar isso transformasse em alguma coisa, né? Como se pensar, olha que carvão horrível, olha que carvão horrível. Aí você vai compactar aquele carvão só falando isso e automaticamente ele vira diamante. Não vira, né? Impossível. Você precisa de tempo, pressão e temperatura. Aí você transforma a estrutura do carbono na sua estrutura natural numa estrutura mais otimizada e de altíssima estabilidade, né? que é a estrutura do diamante. Mas ambos são carbono. A constituição material de ambos são carbono. Como é que pode, né? Então é a mesma coisa conosco. O que o Cristo veio trazer é anime uma estrutura mental, anime uma estrutura psíquica de carinho, de amor, de renúncia e nada de prostracismo, nada de tristeza. A vida continua, a vida prossegue. Só existe mais lições, mais aprendizados. Senão a gente gera matéria, né? Gera fluidos desequilibrados e se realimenta desses fluidos. E isso prejudica até mesmo as reuniões. Ah, vai ter uma reunião de desobsessão. Ah, vai ter uma reunião mediúnica. Mas às vezes, né, como eu sempre falo, e vou repetir isso milhões de vezes, até cansar. A semana possui 7 dias. Cada dia tem 24 horas. 24 vezes 7, 168 horas. Você não pode acreditar que mediunidade ou os seus potenciais, né, de bondade, de carinho, de afabilidade, de doçura, você só vai manifestar na reunião mediúnica. 1 hora em relação a 168. É impossível. Não, mas os espíritos transformam tudo. Claro que não. Claro que não. Então nós temos que viver uma vida mental mais alegre. Ah, mas tem situações difíceis na vida, que me faz sofrer, que me faz chorar. Sim, sofre, chora e volte pro ânimo de alegria. É uma questão de escolha. Porque senão a gente pode cair naquele problema. Eu estou sempre escolhendo ficar triste. Eu estou sempre escolhendo ficar deprimido. Eu estou sempre escolhendo arrastar corrente.
Arrastar corrente mesmo. Arrastar corrente é no sentido... não sei se vocês se recordam, há muitos anos atrás, passava isso no desenho animado. E eu adorava essa imagem. Até hoje ela fica fixa na minha cabeça. Talvez eu já fui preso assim. Você amarra a pessoa com uma corrente e numa bola de aço. Mas como ele está mal nutrido, ele não vai conseguir arrastar essa corrente com a bola de aço para fugir. Mas tecnicamente ele está solto. Ele está solto, não tem ninguém prendendo ele. Ele está amarrado numa bola de aço pesada, só isso. E é um símbolo poderoso com relação a essas questões. De como nós manifestamos mal o nosso pensamento. Como nós criamos vibrações psíquicas muito adoecidas. E só acumulamos numa grande bola de aço. Né? Como fosse uma bola fictícia de aço. Onde fica prendendo nossa consciência. E depois fica reclamando que está preso. Mas você não está preso, você está solto. Você pode pensar no que qualquer outra coisa. Né? Você pode vibrar de uma forma diferente. Ah, mas às vezes eu fico triste, às vezes eu fico decepcionado e tal. Não tem problema nenhum. Bem-vindo ao Pão da Terra. Todo mundo fica. O que você faz? Você faz uma prece, lê uma página, ouve, bota para escutar lá um Boa Nova, aquela radionovela da Boa Nova, né? Ver Jesus falando com os apóstolos, de ânimo, de bom ânimo, esperança, alegria, porque estamos sim construindo um destino diferente. Então, não tem como não se irradiar com esse bom ânimo, com essas potencialidades. E podemos sempre buscar esses recursos, sempre em todos os lugares, né? Eu gosto muito de uma página, depois eu vou jogar no grupo de novo. Eu joguei uma vez, muito tempo atrás, uma página do livro Relíquias... Ah, caramba, agora eu me esqueci aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Relíquias... Calma aí. Tem uma página ali lindíssima, psicografia de Divaldo. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho. Caramba, peraí. É uma página encantadora. Eu adoro ler essa página, né? Depois eu vou ver se eu coloco ela como áudio, que é para todo mundo ouvir, né, e tal, saborear essa página. É uma página muito bela. Eu coloquei há muito tempo atrás, pelo visto eu acho que eu apaguei aqui, eu coloquei naquele Galileia Vídeos, né, do Vídeos e Áudios. Só que lá é uma demanda grande de publicações e às vezes a gente se perde lá. Bem, eu me perco. Ah, sim, aqui, achei. Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nossa, essa Amélia Rodrigues é muito inspirada. Foi a página mais bela que eu já vi na minha vida falando sobre a Boa Nova. Chamado Primícias do Reino. Alguém conhece esse livro? Não conheço não. Olha, eu vou colocar lá depois para vocês verem. Primícias do Reino. Um livro bem antigo. E uma não vez põe lá no Galileia Vídeo, não, que é muita coisa. Bota no nosso. Isso. Aí tem um texto lindíssimo demais. Ela vai explicando, contando, como se a gente estivesse lá, acompanhando Jesus falando sobre as bem-aventuranças. É um texto um pouquinho longo, mas é belo demais. É fantástico esse livro. E que inspiração que ela teve, porque ela narra tudo das bem-aventuranças, inclusive a última parte que não está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela comenta, bota assim o texto, né, brilhantemente, de Jesus explicando, e todos ficaram mareados, né, mergulhados naquela manifestação de beleza, de alegria, de contentamento, de mudança, de espiritualidade que a gente não tem no dia a dia. Que é isso, exatamente essa mensagem está passando aqui no Varão da Macedônia. Olha, você vive uma vida espiritual todo dia. Ah, quando desencarnar, que eu vou para uma cidade espiritual, que eu vou... Para o quê? Para não fazer nada? Para não fazer nada? Às vezes a obra, O Nosso Lar, se for interpretada da forma equivocada, ela é um desserviço, porque fica parecendo que é um novo céu inventado pelos espíritas. Não é. Ali é um local de trabalho, é um local de desenvolvimento, é um local de repouso, é um local de refazimento para voltar para a luta. Qual luta?
a luta de transformar a si mesmo, a luta de produzir um bem maior do que você é capaz de produzir, a luta de imaginar situações melhores do que você é capaz de imaginar. Então existe um desafio muito grande de espiritualidade que limita a nossa capacidade de agir porque nós nos limitamos. Quando deixar. Eu quero deitar aqui hoje para dormir. Eu quero descansar tanto. Descansar? Para quê? Quem está cansado é seu corpo físico. Você não está cansada, você não tem corpo. Você só está usando um uniforme de trabalho chamado corpo físico. Um uniforme de trabalho chamado corpo perispiritual. Você, como espírito, é pura alegria, pura luz. Você reflete a luz divina o tempo todo. Se você quer usar essa luz ou não, aí é opção nossa. Então, se a gente sempre dormir, não, eu vou dormir com outro ânimo. Eu vou pular em todas as tarefas. Se me pedir para pular de um prédio, eu vou falar, não tem maior não? É só esse pequenininho? Se me pedirem uma tarefa para carregar 300 toneladas de algum problema, só 300, não pode botar 1.200, não? É o tipo de ânimo de quem está cavando mudanças no próprio coração, no próprio mundo íntimo. Então a gente tem um campo gigantesco dentro do nosso coração sem cultivar, tudo terra parada. E a gente tem que bater, tem que cavar. Quando? O tempo inteiro. Tem gente que vai dormir, eu quero fazer nada. Eu quero deitar aqui na cama e não fazer nada. Só que ela fica mandando essa mensagem subliminar tão profunda, é para sair do corpo físico. Sai durante o sono, se afasta do corpo físico, mas no fundo, não quer fazer nada. Aí isso acontece, você não faz nada fora do corpo físico também. Então esse é um problema, a gente tem que mudar essas questões. Essa página ela é muito complexa. Nesse sentido. Ainda tem um outro sentido que é chocante, que a maioria não percebe. Você vai pensar assim, poxa, é isso? Jesus não podia ter enviado um anjo, não? Porque ele está deixando bem claro aqui, o amigo dos gentios tem uma visão em que ele não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Não é. É um espírito encarnado, que em processo de desdobramento foi ter com Paulo. Paulo, por favor, nos ajude, passe por aqui pela Macedônia. Estamos precisando do seu amparo. Quem quiser acompanhar esse trecho dessa história, que é muito bela, ele meio que mostra um pouco desse contexto no livro Paulo e Estevão. Né? Só para situar aqui, essa cidade, né, Troade, ela é a atual província, desse nome que eu não sei falar aqui, é Çanakkale, aqui na Turquia. Atual Turquia hoje, né? Ele recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. Aí você fica pensando, caraca, o Cristo não podia ter mandado, não? Não podia ter mandado um anjo, não? É engraçado como a gente não se questiona em relação a nada. Será que Jesus, né, acabou o destacamento? Não tinha mais ninguém para ir lá? Tinha que ter ido ele? Tinha que ter ido o encarnado lá pedir ajuda, Paulo? A pergunta é justa. Porque, mas eles quiseram deixar isso só para deixar como exemplo. Não, não é não. Não é não. O fenômeno explica outro aspecto. O progresso é por cooperação. O trabalho é por cooperação. É óbvio que o Cristo podia pegar, tomar a frente e fazer tudo sozinho. Mas isso não é o modo divino de funcionar. O modo divino de funcionar é todos irão contribuir. Todos irão participar. Todos, sem exceção. Mas eu estou entrevado numa cama, eu não consigo falar, eu estou preso num corpo físico todo arrebentado. Não tem problema. Você pode orar, você pode pensar positivamente, você pode desejar o melhor para as pessoas. E fora do corpo físico, você pode continuar trabalhando. Eu lembro muito bem de uma situação que ocorreu com uma médium. É uma médium muito ostensiva, né? Tinha uma mediunidade muito, muito incrível. E algumas pessoas aqui conhecem a médium, então não vou citar nomes. Até de outra casa espírita, né? E ela conhecia uma menininha que ela nasceu com vários problemas, né? Então ela estava toda com problema, deformada e tal, as mãos deformadas, e não conseguia falar direito. E ela ficava insistindo para a criança, fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. E a criança não conseguia, e ficava aquele esforço danado e não conseguia pronunciar. Uma certa noite,
ela está no quarto dela, aparece um espírito no quarto dela. Era menina. Uma mulher com vestimenta sem nenhum problema físico. Nenhum problema físico. Aparece para ela e fala: por favor, minha amiga, eu sei que você gosta muito de mim, tem um profundo carinho, eu compreendo a sua iniciativa de estimular a si mesmo, falando com uma linguagem até mais complexa, falando uma linguagem super sofisticada. Mas eu preciso dessa experiência. Eu preciso dessa experiência. Por favor, não force. Eu fico muito agitada. Aquilo me incomoda muito. Me traz até sofrimento. Por favor, não faça mais isso. Ela ficou sem graça, né? Porque a pessoa estuda espiritismo, estuda a doutrina espírita e acredita que o espírito é todo deformado. Não, se a pessoa está com o corpo físico deformado, o perispírito é todo destroçado. Não está nada. Não está nada. É uma experiência que, por vezes, ela pediu e lhe foi concedida. Então a gente fica se perguntando, peraí, então quer dizer que o trabalho de amparo, de auxílio, de socorro, até mesmo espiritual, ele continua durante o sono? Essa coisa de planeta girando 24 horas é para quem quer viver uma consciência materialista. Quem quer viver uma consciência mais espiritualizada, sabe que a rotação do planeta não tem nada a ver com o espírito. Você sai do planeta, fica, sei lá, a 30 km de distância do planeta, 600 mil km de distância do planeta. O que tem a ver? Você está parada em direção ao Sol. E daí que o planeta está girando? Não tem problema nenhum com o problema do planeta girando. Ele está lá girando, você nem contar tempo tem contar tempo. Espírito não conta tempo. Aqueles espíritos que continuam contando tempo é porque eles estão prisioneiros a hábitos materiais. Então quer dizer que durante o sono eu posso buscar me desenvolver espiritualmente, me desenvolver em amor e sabedoria, posso continuar com esse processo? Não só pode como você continua. Não só pode como deve. É claro que você deve fazer isso conscientemente. Porque é chocante. Você pensa, poxa, né? Naquele processo inicial, Jesus não tinha como enviar outra pessoa, não? Né? Para lembrar a Paulo, vai até lá. Não, porque faz parte de estimular a todos, ser copartícipe da solução. Precisamos buscar participar da solução, né? Então a narração apostólica é muito clara, né? O amigo dos gentios tem uma visão em que ele não surge uma figura angélica, um mensageiro divino, né? Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Ou seja, já percebemos isso em relação ao livro dos médiuns, né? E vamos perceber um pouco mais nas manifestações visuais, os próximos capítulos, os próximos itens que nós vamos adentrar, mostra que o espírito ele pode escolher plasmar a aparência de roupa, turbante, apetrechos, detalhes. Para quê? Para ele ser reconhecido. Para ele ser reconhecido. Ele sempre andava com uma bolsinha assim na lateral. Adivinha? Ele vai se apresentar com aquela bolsinha. Acontece, né? Então é útil recordar semelhante ocorrência, para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis. Por que ele está falando isso, de nomenclaturas difíceis? Porque às vezes você fica falando, é um anjo, é um ser divino. Porque é um mensageiro de coisas boas, de boas notícias, é um mensageiro do bem, é um anjo. Aí você fica criando uma distância entre esse anjo e você. Ou seja, você só pode ficar aqui na Terra desenvolvendo a lei de progresso no modo pedra, onde você fica parado vendo tudo acontecer em volta e acreditando que todos os espíritos superiores estão desenvolvendo tudo sozinhos. Não é assim que funciona. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma é muito mais simples. Jesus aguarda a nossa participação em tudo. Com amor, com carinho, com humildade, com respeito, com o máximo de potenciais que nossas almas são capazes de exercer. Então nós temos que nos colocar à prova.
Então vai dormir com outra consciência. Vai dormir assim, eu vou buscar tarefa. Eu vou buscar trabalho. Eu vou buscar amar e servir, mesmo fora do corpo físico. Senhor, estou aqui à disposição. Pode me arremessar para qualquer buraco. Eu vou. Eu quero ir. Vá dormindo, pensando assim, e adivinha, você vai. Pode ter certeza, você vai. Não tenha medo. É trabalho com o Cristo. É trabalho com o Cristo. Ele deixa claro. Esquece essas nomenclaturas difíceis de anjo, arcanjo, não sei o quê. Um monte de classificação que só faz você se firmar mais distante possível. Não, aquilo é trabalho para anjo, para arcanjo. Quem sou eu fazer isso? Mas um dia você tem que fazer. E Jesus aguarda que você faça. Tiver que ir lá dar mensagem, tiver que ir lá ajudar, tiver que ir lá amparar, tiver que ir lá limpar chão, o que for, Jesus aguarda que nós façamos. E temos que fazer. Então esquece essas nomenclaturas difíceis, nome disso, de anjo, de arcanjo, não sei o que, e pensa, é aquele trabalhador do Cristo, fiel, que é mais experiente. Só isso. E porque ele deixa claro, por vezes você cria esse monte de nomenclatura difícil que são distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção. A carta de redenção é o quê? É a boa nova. A boa nova, essa boa mensagem, esculpida em detalhes, em resumo, nas bem-aventuranças, na qual nos pede atenção amorosa. Isso aqui é importante. Vou mexer aqui com o texto. Atenção amorosa e não teorias complicadas. Ah, mas como é que eu vou manipular esses fluidos, não sei o quê? Eu não sei manipular fluidos. Você vai chegar lá com boa vontade e vai falar, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer? Esquece ficar criticando, esquece ficar com pensamento negativo, esquece com esse negócio, eu não vou conseguir. Pô, mas você já chega falando, não vou conseguir? Né? É muito engraçado, a minha filha mais velha, ela não... para mim foi um choque cultural, né? Ela falar que não sabia andar de bicicleta, não queria andar de bicicleta porque ela tinha medo de cair. E aquilo mexeu comigo profundamente, né? Porque eu sempre fui louco por bicicleta. Louco por bicicleta. Já cheguei em casa desmaiado de rua, caindo de bicicleta. Já fiz loucuras com bicicleta. Adoro bicicleta. É algo que eu gosto muito. Então, aquilo mexeu comigo. Eu comecei um projeto. Eu falei, eu vou, né, sempre que possível, eu vou levar e vou buscar ela da escola de bicicleta. E ela vai ficar ali andando e eu equilibrando. Vai ficar andando e equilibrando. E de vez em quando eu vou soltar um pouco sem ela perceber. E que daqui a pouco ela está andando de bicicleta. E não deu outra. Ela já sabe andar, agora ela está andando sozinha. Mas aí ela fica, poxa, mas como assim? Como é que eu aprendi? Você aprendeu fazendo. Mas se eu te avisasse que você tinha que fazer, que você ia ter que participar, mentalmente, conscientemente, focadamente, você ia fugir. Com medo de cair, com medo de errar, com medo de não conseguir. E por vezes o que acontece durante o sono é exatamente isso. Nós vamos para tarefas, nós vamos para atividades onde nós não temos a consciência plena, total. É óbvio que alguém mais evoluído vai fazer com muito mais amor, com muito mais perfeição. Mas aí você se envolve na tarefa com o coração, né? Com atenção amorosa. É diferente, né? De só ter atenção. Com uma atenção amorosa. Aí o que acontece quando você posiciona a atenção amorosa? Automaticamente você vai absorvendo aquela possibilidade, aquelas habilidades. Quando você vê, você está fazendo. Agora, depende da chamada boa vontade. A força... É porque a vontade virou bagunça o nome, né? Então a boa vontade é força de vontade de querer fazer. Né? Se colocar à disposição para alcançar aquelas potencialidades. Né? Mas eu já falei demais. Mas lembrando, o varão da Macedônia tá vendo? Ele estava lá encarnado. E foi lá aparecer para Paulo e pedir ajuda, hein? Nós também encarnados temos muito o que fazer ainda, né? Esses encontros, eles ocorrem assim, naturalmente, né? Toda noite a gente tem esses encontros. Naturalmente, com certeza. Então vamos para o estudo, né? Deixa eu ver quanto tempo. Falta pouquinho. Quer abrir outra sala ou... podemos abrir. Uns 10 minutos. Podemos abrir, então. Podemos abrir, né? Para aí começar o estudo. Tá. 319.
Isso aí, 319. Então vamos lá, né? O processo obsessivo, o processo em si, né? Como ele se desenvolve. Vamos lá. O processo obsessivo se caracteriza pela ação do obsessor sobre o obsidiado, que aproveita a menor oportunidade para atingir a pessoa visada. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Ok? Então a comparação está sendo realmente as frequências de rádio. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Olha, o processo obsessivo, fazendo uma analogia, né? Processo análogo, né? É parecido, não é exatamente isso, né? Mas é parecido. Imagina a estação de rádio. Né? Cada um tem um emissor, um potencial de emissão, de sinal de rádio. Você, quando registra a sua rádio AM, FM, você tem que registrar a frequência. Você, quando faz o processo de, sei lá, 124,4 MHz, né? Quando você estabelece, né, FM, né? Frequency Modulation, né? Modulação de frequência. AM, Amplitude Modulation. Então, uma está fazendo amplitude de modulação de amplitude, o outro é modulação de frequência. A modulação de frequência que você está executando é uma frequência fixa. Você não tem autorização, quando você assim se inscreve, operar em outras frequências. Às vezes o seu aparelho permite, mas você não está autorizado. Se você assim proceder, você está descumprindo uma regra. Ok, você se registrou tudo direitinho, até calibrou seus instrumentos para gerar a frequência certinha, certo? Isso não impede que o outro compre um equipamento similar e gere a frequência onde aparentemente é você que está falando, mas não é você que está falando. O emissor da frequência clandestina que está falando. Então, você acha que o pensamento é seu. Já viu aquele momento que você está assim, fazendo alguma coisa, e vê um pensamento pronto, uma ideia fixa, ou um pensamento resolvido? Isso já aconteceu comigo outras vezes em situações estapafúrdias. Eu estava uma vez numa situação de trabalho, uma situação muito difícil no trabalho. Foi a primeira vez que eu recebi um e-mail tomando bronca de toda uma cadeia de governança, um ministro Furlan brigando com não sei quem, brigando com não sei que lá, brigando com o presidente do Inmetro, brigando não sei que, brigando com o gerente, e no final, o peão, né? Brigando comigo. E eu recebi o e-mail com cópia de todo mundo, você vê todo mundo no e-mail. E tinha que resolver um problema que ninguém sabia resolver. E a gente desesperado, como assim vai resolver isso e tal? Aí me veio a ideia assim pronta na cabeça. É só fazer assim, assim, assado. Assim, eu falei, ai caramba, vou fazer. Aí eu fui lá, mas deu certo na hora, de primeira. E o experimento levava 18 horas. Então, a gente saiu tarde da noite, varou a noite toda, fui embora, pegamos o resultado na tardinha do dia seguinte. Funcionou, deu certo. Beleza, deu certo. Aí eu cheguei para um colega meu, que ele era muito ateu, né? Não sei como está agora, mas ele é um colega de trabalho. Eu falei, graças a Deus, ver a sua intuição de como resolver esse problema. Ainda bem. Aí ele, que graças a Deus o quê? Que graças a Deus o quê? Foi você que fez. Eu? Meu nobre, veio a ideia pronta na cabeça, até qual material utilizar, como fazer, como amparar, como acertar aqui a borda que podia dar problema. E a gente resolveu isso em 20 minutos, cara. Você tá achando que fui eu? Claro que não fui eu. Isso foi alguém que forneceu esse recurso, mas não é meu, não. Quando é nosso, a gente percebe. A gente avança um passo para frente, dá 2 para trás. Avança mais 3 para frente, dá mais 3 para trás. Avança mais 10 para frente, aí volta 2. A gente percebe que é uma dificuldade danada. Agora, quando vem a ideia pronta de como que é para fazer,
A gente sabe que não é nossa, entendeu? Então, o processo de comunicabilidade, o processo de inspiração, o processo mediúnico de uma forma geral, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele pode vir com ideias maravilhosas ou com ideias perversas. O problema é que a gente gosta da ideia. Ainda mais se for perversa, a gente gosta de ficar surfando nas perversidades absurdas, né? Então, ele transmite um pensamento e você acredita que é 100% seu. Ué, mas eu pensei isso? Se eu pensei isso, o pensamento é meu. Bem, então tem que ler com muita atenção Kardec. Kardec deixa isso claro, inclusive no Livro dos Espíritos. Cuidado. Por vezes, não é seu o pensamento. Inclusive, você teve uma ideia, refletiu sobre aquela ideia, veio uma segunda ideia parecida, terceira ideia parecida, até essa sequência numérica de ideias, se você parar para analisar, é possível que a primeira, a mais inicial, a primeira que você às vezes nem recorda, é a sua, e a restante não. No Livro dos Espíritos trata sobre esse assunto, em detalhes. Por quê? Porque a gente não para pensar. Nossa, fulano falou isso pra mim? Pera aí que eu vou responder ele. Aí você começa a imaginar como você vai responder. Eu vou responder assim, eu vou fazer isso, fulano vai ver só, eu tenho razão, eu tô certo. E você começa a criar cenários que não existem. E você começa a criar ideias, começa a criar situações, e você começa a viver aquele azedume alucinado. Mas aquela ideia não é sua. Mas você acredita que é sua. E é assim que funciona o processo de obsessão. Se você quer continuamente aceitar essas ideias, é claro, né? Claro, se só vier ideias, se só surgir ideias de amor, de perdão, de renúncia, de se submeter a tudo, de amparar, de amor, é claro que é uma ideia boa. Agora só vê a ideia subversiva. Ah, fez isso comigo? Você vai ver só. Eu vou mostrar que eu tô certa. Eu vou mostrar que esse não é o caminho. Aí você vai vendo que aquele azedume de pensamentos vai crescendo. Então a gente tem que perceber, peraí. Nossa, como é que eu pude pensar isso? Eu pensei isso, eu pensei aquilo. Ah, mas se ele me falar isso, eu vou responder aquilo. Se for me falar aquilo outro, eu vou responder aquilo outro. Mas não existe aquela situação. Não vai existir resposta porque não existe a fala. E a pessoa fica naquela coisa alucinada, criando situações mentalmente que não existem. E a pessoa só se perturba, só se entristece, só se intriga cada vez mais. Ok? Mas isso também é um hábito, porque eu vou ser sincera, eu tinha esse hábito. Eu tenho um raciocínio lento. Quando você me fala uma coisa, a resposta vem depois. Então, eu tinha esse hábito, mas depois que nós fomos estudando mais, eu lutei muito contra isso. Contra ficar conversando comigo mesmo, que a gente acha que é conversando consigo mesmo. Exato. E dando resposta e falando, não, eu vou falar isso e isso. Isso é uma luta, hein, Tozelli? Para você mudar isso é uma mania, isso é um hábito. Então, mas por isso que Kardec, nesse mesmo item, ele vai sugerindo. Já nos conversamos que o que está disponível para o espírito se libertar e progredir é o conhece-te a ti mesmo. Então você tem que reconhecer essas situações e parar e pensar, peraí. Não, agora eu quero transformar esses pensamentos em aonde eu podia ter compreendido para poder não escalar para um problema maior. Aonde eu podia ter perdoado para não escalar para um problema maior. Então, quando você estiver vendo um filme, estiver vendo uma série, ao invés de mergulhar o seu coração lá e deixar que o autor da obra, né, ficcional, ou o autor da obra guie o seu destino, né? Fique guiando o seu destino, guiando o seu pensamento, os seus sentimentos, está na hora de você parar e analisar. Poxa, se tivesse tido um perdão ali, ó, tinha mudado tudo. Nossa, se tivesse compreendido, tinha mudado tudo. Nossa, se ele não alimasse o sentimento de vingança, nossa, nem tinha esse filme. Então, o filme, porque a gente fica pensando assim, poxa, por que todos esses recursos de dramaturgia, né, de filme, de séries, não sei o quê, a gente assiste e tal e fica tão chocado. Eu gosto dos mais barra pesada que você possa imaginar. Né? Tem um filme que eu adoro, que é O Iluminado. Alguém já viu? Não.
Não Eu gostei. recomendo. Não recomendo. Se você é frágil para assistir essas coisas que parecem terror, não assista. Então não vejo. Tem Mas o terror, não filme vejo. é genial. O filme é uma grandeza, porque o filme é sobre obsessão. O filme é sobre obsessão. E o pior é que o autor com certeza leu a obra espírita. Porque, na verdade, é uma situação. Não sei se vocês sabem a história desse filme. Vocês conhecem? Não, não. Não? Esse nome não é estranho, mas eu não lembro se eu assisti. Não, ele é barra pesada. As pessoas têm. Sandra nunca assistiu, Sandra morre de medo desse filme. O Iluminado. Com certeza eu não vou assistir. Sandra morre de medo. E assim, eu adoro ver a consciência do psicopata, do criminoso, aquelas coisas mais barra pesada. Porque quando a gente quer se filiar ao trabalho com Cristo, o trabalho mais pesado, você vai ter que conviver e vai ter que mergulhar e auxiliar outras consciências que estão prisioneiras a essas formas de violência, né? Então, quanto mais você compreender, mais ficar exposto, mais facilmente você vai se absorver e sorver a ideia ali central. Só que a obra, depois, tem um livro, né? Quem quiser, então, leia o livro. Existe o livro O Iluminado. É baseado O num livro. livro sempre é pior, Toseli. É Eu bem não pior. recomendo. É bem pior, com certeza. Mas você vai observar que, na verdade, era uma situação de evolução de violência familiar. Como ela corre, como ela cresce, o marido começa a achar que a esposa e a criança estão atrapalhando, porque na verdade o filme é uma crítica social, mas a maioria não percebe isso. Esse filme, O Iluminado, ele está criticando a essa pegada que a pessoa fica. Eu tenho que crescer financeiramente, eu tenho que progredir, eu tenho que ter sucesso. Aí o que acontece? Aí a esposa, ele está fazendo algum trabalho, ele é um escritor, está escrevendo um livro. A esposa entra e interrompe ele. Ele fica zangado. Você não está vendo que eu estou trabalhando? Toda hora que você me interrompe, você me atrapalha. Aí depois chega o filho. O filho começa a falar com ele. Você não está vendo que eu estou trabalhando? Toda hora você me atrapalha. Aí o filho, poxa, mas eu queria só desejar boa noite. E aí você fica assim. O filme está falando, olha, cuidado com os seus pensamentos fixos. Você quer progredir materialmente, mas cuidado, você pode começar a abandonar os seus objetivos de amor e de carinho. Mas o filme trata sobre isso. A maioria não percebe. A maioria fica com medo, né? Muito medo. E quem percebe? A criança, né? Que ocorre um processo mediúnico, onde um outro espírito fala através dele, e o espírito falou para ele, olha, teu pai vai tentar te assassinar. Você não é forte, você não vai aguentar isso, você tem que fugir, você tem que se esconder. Então o filme é um filme pesado porque a situação, o drama familiar ali é pesado, é claro. A esposa também. A esposa fica numa situação super delicada. Mas depois, no final do filme, você vai descobrir, desculpa o spoiler aí para quem não viu, né? Avisar o que vai ter no filme. O que acontece no final? Você acha que é uma segunda história do que está acontecendo, mas na verdade é ele mesmo lembrando do que aconteceu, porque ele está prisioneiro daquela situação. Ele já estava desencarnado, ele não estava vivo, ele estava desencarnado, prisioneiro às cenas da morte, prisioneiro àquela violência tudo que ocorreu. E o ator que faz é impressionante, né? Ele é um psicopata em silêncio, sem interpretar nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias. E o tempo todo ele ficava ouvindo ideias. Ele tinha ideias na cabeça dele. O filme mostra isso. E claro que no livro mostra muito mais. Tinha ideias o tempo todo. Puxa vida, olha só. Essa criança tá te atrasando. Ela não tem compromisso. Ela não é disciplinada. Ela vai destruir a sua vida. Você precisa disciplinar ela. E o espírito começa a promover esse incitamento nele. E ele, na verdade, ele está recordando o que aconteceu. Ele está preso naquele cenário de violência e ele está recordando. O filme, na verdade, todo é ele recordando o que aconteceu. Só no final que mostra a foto na parede, mostrando que, na verdade, ele era a própria pessoa que esteve no hotel pela primeira vez. Né? E que
surtou e assassinou as filhas e a esposa machadada. Mas, na verdade, todo aquele processo, ele narra em detalhes esse processo. Dele perceber que vinham esses pensamentos. E ele concordava com esses pensamentos. Não é que ela está me atrasando mesmo? Não é que ele fica me atrapalhando toda hora? E é engraçado isso, porque são pequenas interferências. É como se fosse uma pequena isca, né? E a pessoa vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ah, ele tinha propensão à violência grave, a uma violência aguda? Tinha, mas por isso que eu conheço a ti mesmo. Você tem a propensão de ser estimulado e uma hora explodir numa violência, numa situação mais grave? Ué, então você precisa administrar bem que transmissões são essas que chegam ao nosso pensamento. Né? É nesse sentido que eu quero colocar. Não precisa assistir o filme não, hein, gente? Não assista não. Mas Não vou assistir de jeito nenhum. Não assista não. Sandra morre de medo desse filme, cara. Morre de medo. Mas não passa nem perto. É muito brabo. É bem difícil. Mas vamos lá. Então, continuando o texto. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental. Quando ele diz aqui persistentemente, quer dizer o seguinte: o desencarnado não dorme, não come, não precisa trocar de roupa, ele não precisa ir trabalhar. Ele está focado nisso dia e noite. É isso que ele está falando persistentemente. E ele vai ajustar aquela sintonia da frequência mental para conseguir induzir aqueles pensamentos, né? Enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Quando ele fala aqui de assimilando-as e reflete-os, né, reflete esses pensamentos, é porque você... O que significa refletir o pensamento? Né? Pensar, o potencial chamado pensar, é um grande espelho. É a explicação que Emmanuel traz para a gente no livro Pensamento e Vida. O que é o pensar? O que é o pensamento? O pensamento é um grande espelho da vida. Você recebe imagens e arremessa imagens. Então, quando você pensa alguma coisa e você fala, e você articula aquele pensamento, vamos supor, por exemplo, vou induzir vocês aqui agora, fazer uma indução simples. Eu vou falar assim para vocês: o elefante levantando uma bola vermelha. O elefante levantando uma bola vermelha. Você mentalmente já vê um elefante, mentalmente vê uma bola vermelha. Aí agora eu falo assim: melão. Melão. Você não consegue parar de esquecer, você não consegue apagar da sua memória um elefante levantando a bola vermelha. Porque é algo diferente, é algo inusitado, é algo... Então, há um sex appeal na ideia. O pensamento, ele não é simplesmente enviado por ser enviado. É um pensamento que ele sabe que você vai gostar. Tem um sex appeal, tem uma aparência, tem um veludo nesse pensamento, porque ele percebe pela sua forma de agir e reagir. O seu pensamento vai afagar o seu orgulho, vai afagar o seu egoísmo, vai afagar os seus potenciais de vaidade. Ele sempre coloca apetrechos nesse pensamento que vangloriam, né? que animam, que infla esses sentimentos. E automaticamente você acha que eles são verdadeiros, porque você acha que é seu, porque você acredita que é para sua autoconservação. Olha, esse pensamento é para produzir a paz, porque fulano fez isso e eu tenho que impor essa situação para produzir a paz. Ele vai ter que aceitar. E aí você começa a pegar o todo com um pequeno... Ali no meio tem uma meia mentira. Esse é o problema. O problema não é aceitar uma mentira inteira. O problema é você aceitar uma meia-verdade. Tem uma mensagem por trás do pensamento, que tem aspectos do que você gosta, e nesse meio desse aspecto tem uma mentira. Qual é a mentira? É aquela falha moral que você ainda tem uma concordância. Mas como é para o seu bem-estar, para o seu interesse pessoal, você reflete essa ideia. Você entendeu o que ele está falando de refletir a ideia? Você articula o pensamento como se fosse seu. Você nem se importa que não é seu o pensamento. Você nem se importa em avaliar se o pensamento está gerando resultados positivos ou não. Você só se importa em arremessá-los, porque você já assimilou.
Você já foi vigilante de não checar se aquele pensamento é produtivo ou não. Porque senão seria assim, poxa, por que ninguém gera um processo de hipnose para eu só fazer o bem e o amor? Já parou para pensar nisso? Por que não existe uma obsessão para você só gerar o bem e o amor? É sério, gente, a gente tem que parar pra pensar nisso. Por que não tem um processo hipnótico onde você vai maquinalmente fazer o bem e o amor? Sua consciência não vai... Porque nós não temos o bem e o amor dentro de nós ainda, né? Mas vamos supor que pudesse construir um processo hipnótico. Você vai fazer sem consciência. Mas se você vai fazer sem consciência, não é seu. Ué, mas é engraçado, tem um processo hipnótico para produzir o mal, que quando você gera o mal, o resultado é seu. Então tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha nesse processo. Porque, na verdade, ele não é hipnótico no sentido de você aceitar uma ideia que você é contra. Não tem como em hipnose você forçar isso. A hipnose, na verdade, ele vai te deixar com os seus mecanismos de resistência baixos. Vai deixar você sem o processo de checar, de avaliar. Pô, será que eu devo falar isso? Pô, a pessoa pode se ofender. Eu acho deselegante. Eu acho que eu não deveria falar assim. Eu acho que eu deveria falar com mais carinho. Eu acho que isso não vai deixar rastros de afabilidade e doçura. Eu acho que vai deixar outro tipo de rastro. Então não tem nada a ver com hipnose. Né? Porque senão vai parecer o seguinte: pobre do obsidiado, ele está na mão do perseguidor, por um processo de potenciais muito superiores ao que o obsidiado tem capacidade de suportar, porque teve um processo hipnótico. Não existe isso. Quando ele fala aqui de hipnose, é no sentido de ter uma coisa repetitiva e que deixa gravado no seu subconsciente. Aquilo grava em você. Você grava aquela mensagem. E eu estou certo. Sobre essa situação, eu estou certo. E você fica com aquela ideia fixa. Eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou certo. Não importa quantas vezes você for conversar, você vai dizer que está certo. Tem pessoas que desencarnam achando as N brigas que ocorreram, que ela estava sempre certa. Nunca houve um jeito mais amável, mais carinhoso de se portar. Formas de resolver problemas de uma forma muito mais próximas do Cristo do que ela resolveu. E a pessoa defende essas ideias. É esse o problema. Então o processo de obsessão tem esse agravante. É que, no fundo, você concorda com as ideias. É esse o processo, né? Tá ok? Então, só continuando aqui o parágrafo. Allan Kardec... Mas é bem perverso, né? Oi? Torna-se bem perverso. Não, então, mas olha só. Então, olha só. Encarnada, incuto, alimento um pensamento no outro e deixo o outro depois com as consequências. Não, mas não é assim. Calma, não é assim. Quando nós vamos estudar um pouco mais sobre os aspectos que o nosso perispírito é um dosímetro de radiação, né? Muitas pessoas falam assim, o nosso perispírito, na verdade, ele captura tudo que você faz na Terra, ele tem um traço de leis de ação e reação, ele funciona igualzinho leis materiais. Não é verdade. Essa comparação que fazem com a lei, né, as leis de Newton, né, lei de ação e reação é uma lei de Newton, é uma lei da matéria, bem grosseira. Com relação, e já conversamos sobre isso, não existe lei de causa e efeito, nem lei de ação e reação moral. Olha, vai acontecer esse tipo de dor, esse tipo de situação, e a pessoa vai melhorar. Moralmente ela vai evoluir. Ninguém evolui assim. Não evolui. Isso não é evoluir. Quando ela reconhece os erros, os enganos que ela fez, e ela quer reestruturar esse histórico, reestruturar aquelas consciências que ela maltratou, ela pode escolher passar por situações similares. Por uma questão de honra básica simples. Puxa vida, eu deixei pessoas aleijadas, mais de 60 pessoas aleijadas, as pessoas viveram 30, 40, 60 anos sem as pernas. Poxa, eu queria tanto nascer sem as pernas, para mostrar para elas que eu não estou fugindo disso, eu não é isso, eu não estou fugindo, e também para minha própria consciência ficar em paz. Eu não quero ter na minha cabeça que eu coloquei 60 pessoas com esse problema e eu não te passei por nada. Você está entendendo?
Quem impõe isso é você mesmo. Não tem lei divina que vai ficar te chicoteando. Ah, mas eu vi no livro Ação e Reação. O que você viu no livro Ação e Reação é o dosímetro, que é o seu perispírito. O seu perispírito é um detector de radiação. Não é isso. Você vai num consultório onde tem um radiologista, ele é obrigado, por lei, ficar com dosímetro. Às vezes a pessoa põe no bolso, às vezes a pessoa põe no bolso pelo lado de fora. Mas ele é obrigado pela lei brasileira a manter um dosímetro. Ele vai dosar a quantidade de radiações que o corpo dele está assimilando, porque ele faz centenas por dia de radiografias. Né? Você sabe, você só pode tirar raio-x do peito, né, da parte peitoral, da caixa torácica, 200 vezes, 250, varia de equipamento. Porque é muita radiação. É uma radiação ionizante, está arrancando elétrons do seu corpo. Tá? Está arrancando elétrons da constituição atômica do seu corpo. Raio-x não tem resultado de graça. Mas você vai tirar 200 em um ano? Não vai, né? Não, pelo amor de Deus. Sei lá o que você tem para precisar de tanto raio-x. É óbvio que não. Ninguém chega a esse número. Ah, mas uma tomografia computadorizada. Você só pode tirar, se não me engano, são 28 por ano. Porque a tomografia é muito mais complexa, o nível de radiação, né, muito maior do que de um raio-x. Ah, mas por que você está dando essa volta toda? Porque o operador da máquina não tem que ficar com aquele dosímetro? Ele não tem que ficar monitorando a dose de radiação que o corpo dele está recebendo por estar próximo dos equipamentos, mesmo a parede sendo plombada, né, tudo à base de chumbo. Aí, no fim do ano, ele tem que mandar esse dosímetro, essa peça que absorveu radiação, para o núcleo de radiações ionizantes, né, ligado ao Inmetro, para quantificar a quantidade de radiação que o corpo dele recebeu. É um testemunho. Aquela pecinha é um testemunho. Então, o que é o perispírito para a nossa consciência atual? O perispírito é o nosso testemunho. Às vezes você nunca matou ninguém. Mas você mandou matar 300 pessoas. O assassino em si, ele só foi lá, matou um e desencarnou no 2. Mas você mandou matar 300. Quem está irradiando mais problema, quem está irradiando mais ódio, planejando, usando os potenciais físicos e anímicos para produzir o mal? Você. O que Deus te brinda? Olha só, você tem um receptor maravilhoso. Todas as radiações negativas e todas as irradiações positivas da sua consciência ficam registradas no seu perispírito. Não é um processo de maldade. É um processo de segurança para você detectar o quanto você irradiou mal o seu pensamento. Não é um processo de maldade. Você compreende o processo? Se não, poxa, não tinha reunião de desobsessão. Não tinha reunião de auxílio a esses irmãos. Não, para que auxiliar, ué? Você só acha que a justiça divina é para bater? Então deixa a pessoa ficar toda estrupiada com esse potencial desse dosímetro totalmente com irradiações perversas, malignas, que só prejudicam a consciência dele. Ele fica preso com ele mesmo. Ele maltrata ele mesmo. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Ah, mas Deus que criou esse mecanismo. Ué, então você queria não ter dosímetro nenhum? Então você queria operar máquinas de raio-x onde o operador não tivesse um dosímetro? Aí você defende o dosímetro. Não, peraí, poxa, tem que ter o dosímetro. Porque sem o dosímetro ele nunca vai detectar a quantidade de radiações deletérias ao corpo físico dele, deletérias a ele mesmo, que ele captou dos aparelhos de raio-x. Ele precisa disso. Dependendo, o profissional se aposenta em 5 anos. Em 5 anos operando. Lógico que os equipamentos melhoraram, as instalações melhoraram, aumentou a capacidade do profissional operar naquele equipamento. Mas o corpo dele está se destruindo. Ele não tem, às vezes, consciência plena. Mas se o dosímetro pegar uma radiação muito alta, não tem como tirar os efeitos daquela radiação. Pode se tornar irreversíveis. Ok? Mas a gente só consegue... Eu queria te perguntar, Tonzelli. Sim, pode falar. No livro do Entre a Terra e o Céu, né, do André Luiz. Sim. E aquela mãe está obsidiando a madrasta, no caso, né? Sim. Ela está
digamos assim, deprimida, né? Então ela estava muito ruim, ela estava quase desencarnando, né? No Uhum. caso, é porque ela se sentia culpada, porque a mãe estava conseguindo fazer isso, né? Então, olha só, o sentimento de culpa que não gera logo depois um resultado para você produzir um bem, ele não serve de absolutamente nada. É somente corrente arrastando uma bola de aço. Você cria prisões onde não existe. Nossa, fiz tanto mal pro meu próprio filho. Se vira e vai fazer um bem maior para alguém que não seja seu filho. Né? No livro Boa Nova, fala muito bem sobre isso, né? Quando Maria Madalena, ou Maria de Magdala, como queiram chamar, né? Maria de Magdala e Madalena é a mesma pessoa. Onde ela chega e fala para o Cristo: Senhor, como é que eu posso trabalhar, me desvencilhar com muito mais amor para com os irmãos, para com todos? Porque Jesus pegou e falou para ela: você pode ser mãe, você pode amar uma criança, ensinar, cuidar. Porque quando você for ver, você olhar a história de certas mães, elas doaram meia encarnação, né? Ou até mais tempos de encarnações, doando-se o tempo todo para aquela criança. E ela fica chocada: mas Senhor, mas eu não sou mais fértil. Aí ela pega e fala: mas você consegue ver a grandeza que é você cuidar e amar uma criança e amar os outros que não possuem uma relação de sangue? Você conseguiria cuidar de outra pessoa, de outra criança, do qual você não tem nenhuma relação consanguínea? É uma grandeza ainda maior. E assim ela fez. Foi cuidar de famílias em situações extremamente graves. E quem foi a primeira a observar o Cristo? Foi ela. Foi ela. Ela foi a escolhida. A gente fica achando que Jesus não escolheu ela. Jesus escolheu ela. Jesus pode ter aparecido para qualquer outra pessoa. Escolheu ela propositalmente. Porque ela conseguiu dar aquela guinada, largar a bola de aço, desanexar as correntes da culpa e produzir o bem. É esse o papel da Boa Nova. Todos nós somos criminosos. Acho muito legal quando Chico Xavier fez essa pergunta para Emmanuel. Chico gostava muito de visitar os presídios, né? Sempre que ia visitar uma cidade nova, pedia para visitar o presídio. Aí numa dessa ele está voltando, né? E a visita não foi lá as mais receptivas, certamente. Ele ficou naquela situação de ficar imaginando: puxa vida. Aí perguntou para Emmanuel: o que é o criminoso? Aí Emmanuel virou para ele e falou: é você que não foi descoberto ainda. Acho lindo isso, porque existem coisas que nós fazemos hoje que daqui a 100 anos nós vamos pensar assim: caramba, como é que eu pude ter feito isso? Aí o que você faz? Para a evolução? Para o mecanismo de progresso? Porque o Cristo veio libertar a todos nós da culpa. Ah, por quê? Porque eu não tenho que pagar por isso? Você tem que pagar com amor. Como é que você vai pagar com amor se você não sabe amar? Então, o que a doutrina espírita liberta as consciências com relação ao cristianismo? Rede vivo. Por que rede vivo? Porque você botou vida de novo no cristianismo. Pegou aquele cristianismo lá da essência, onde deixou claro: você tem problemas, você tem erros, todos nós temos. Bem-vindo ao planeta Terra. Todas as vezes que somos desafiados em situações mais agressivas, situações agressivas no sentido de mais demandantes, nós amarelamos e às vezes reagimos mal, produzimos o mal, agimos de forma equivocada. Mas por vezes não foi com a intenção de produzir um mal, por vezes foi por total ignorância mesmo. A pessoa não, né, filiada e prisioneira às posições do desejo íntimo, do desejo pessoal, maltratou outras consciências. Mas porque ela estava totalmente prisioneira àquele ideal. Ela não sabia que tinha que estar prisioneira a ideais de fraternidade, de amor. Você tem que educar. Senão é aquela mesma história. Você pega uma criancinha que riscou sua parede quando era criança, 3, 4 anos. Quando ela tiver 24, 28, você maltrata ela.
Você fala, olha, lembra que você fez isso assim? Não, não lembro não. Não lembra? Você riscava a parede e falava, não risca, você riscava. Não risca, você riscava. Você quis persistir no erro, porque aquilo te agradava. Você gostava de riscar a parede. Seu danadinho, agora você vai pagar. Isso não é filosofia espírita. Isso é filosofia teológica da Terra equivocada, achando como que Deus produz uma consciência que ama somente o quê? Por medo de ser sacrificada. Não, eu vou amar, sabe por quê? Porque se eu não amar, dói muito, sofre muito, né? Isso não é espiritismo. Aquela situação toda, a pessoa, o espírito escolhe não querer continuar se arriscando, não querer continuar tentando produzir um bem. E a pessoa entra num prostracismo, porque não é a primeira encarnação que dá errado. Gente, olha só. A encarnação, nossa, daqui a 1000 anos, a gente vai observar o potencial de eficiência. Nossa eficiência é muito baixa. Muito baixa. Pode ter certeza disso. Agora, não tem nenhum espírito em que a eficiência não seja tão baixa quanto a nossa. Claro que por vezes nós persistirmos em querer seguir por caminhos de lógicas de felicidade que não gera felicidade para ninguém, nem para terceiros, nem para nós mesmos, mas a gente continua persistindo, igual uns doidos. Mas depois a gente aprende. Mas a gente só aprende errando. A gente só aprende errando. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então ficar com essa prisão. Ah, mas, poxa, a pessoa ficou muito triste, num processo de tristeza. Aí eu estou mostrando a influência do desencarnado. Se você estiver observando, por isso que eu gosto de falar isso algumas vezes e repito, replico e vou repetir até dizer chega. A relação que você tem com Deus é a relação que você vai impor a terceiros. E o pior, você sempre vai ler as histórias, vai interpretar mesmo as passagens mais lindas e divinas a partir da relação que você tem com Deus. Se você acha que Deus pune, maltrata, castiga, tudo você vai observar castigo. E o pior, você vai achar que sua consciência tem que chicotear os outros para ajudar o trabalho de Deus. Você vai achar que sua consciência, eu tenho um potencial de amor, eu tenho um potencial de sabedoria, deixa eu envelopar ele num chicote muito bonito e vou arremessar nos outros corações. Porque eu estou ajudando Deus, né? Já que Deus vai chicotear ele lá na frente, prefiro eu mesmo chicotear ele agora para não ser chicoteado lá na frente. Porque ele vai ser chicoteado muito menos por Deus. Eu já chicotei ele agora. Isso não tem nada a ver com doutrina espírita. Isso é teologia alucinada da Terra. Ok? Então, quando a gente vai observar essas informações, toda a obra de André Luiz, a obra toda de André Luiz, não está preocupado se a gente compreendeu ou não profundamente a doutrina espírita. Profundamente o que é o livre-arbítrio. Profundamente como funciona a lei de justiça, amor e caridade. Se a nossa sensibilidade está ruim, a gente só vai ver coisa ruim. Vai achar que toda obra não presta. Nossa, só sofrimento, só dor. Nossa, só complicação. Afinal de contas, por que eu estou lendo isso? Para ter medo de passar por isso? Não, para a gente descobrir como é que é o mecanismo. Para ver como é que é o mecanismo. Não para poder ficar, poxa, né? Não vou nem querer ter filho, né? Porque vai que eu vou ter filho e vai dar errado e vou agir mal. Prefiro não ter. Que aí eu passo de boa aqui na Terra. Me arrisco menos. Pode ser um raciocínio válido. Só que não tem nada a ver com relação com os objetivos da obra no mundo maior. O nome da obra não é Coleção de André Luiz, né? O nome da obra é A Vida no Mundo Maior, né? No Mundo Maior. Ele vai contar sobre essa questão, como que ele observa os fenômenos psíquicos, os fenômenos mentais, as prisões mentais que ocorrem, os processos obsessivos de um lado, né, que nós não enxergamos, para o lado que nós estamos enxergando. Agora, temos que manter, durante toda a obra, a leitura, pensando, como que encaixa aqui os ensinos do Cristo? Qual é o ensino moral que eu posso encaixar aqui do Cristo nessa situação que eu estou vendo? Senão, a gente vai ler a obra como se fosse algo do tipo, bate e rebate. Aconteceu isso, recebe aquilo. E não é isso.
Não é esse o objetivo. O objetivo é que o espírito desperte. Olha, você tem esse dosímetro chamado perispiritual, né? O corpo seu perispiritual, a principal função não é ser o molde do seu próximo corpo físico, não. Essa não é a principal, é uma delas. A principal função ele é o dosador, ele vai capturar e absorver todas as irradiações da sua mente. O que você pensa, o que você sente. Ah, fiquei com uma raiva de fulano. Você está emitindo essa irradiação, não está? Quem primeiro captura essa radiação? O seu perispírito. Então, por vezes, tem pensamentos e situações muito mais nocivas do que simplesmente fazer alguma coisa. Um soldado que está numa situação difícil para defender uma cidade por ordenamentos de estruturas maiores, ele está fazendo para honrar os valores que ele fez, que ele se atrelou para defender a cidade, para defender uma comunidade, para defender uma vida. Agora você está lá tirando vida dos outros para competir com relação à competição comercial. Aí as pessoas querem pegar e falar que é a mesma coisa, porque ambos têm a ver com tirar a vida do outro. Aí é uma forma infantil de observar os fenômenos. Qual foi o móvel do mundo íntimo do outro? Qual foi o imóvel? O que mobilizou aquela alma para agir daquele jeito? É lógico que a intenção é que conta mais. Então tem pessoas que têm a intenção perversa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nunca assassinou ninguém, nunca cometeu nenhum crime grave, né? Nunca cometeu nenhum crime altamente grave. Mas mentalmente, sempre que podia articular, manipular, criar situações, criar processos de manipulações para obter vantagens, criou. Aí a pessoa acha que vai sair daquilo inocente. Não entendo isso. Deus nem se atém a isso. Ele não quer nem saber, sabe por quê? Ele sabe exatamente que o seu perispírito é o dosímetro e você vai observar os resultados do que você manifestou mentalmente. Porque é importante que você veja a consequência do que você depositou no seu próprio perispírito. Né? E poderíamos ter depositado pensamentos de amor, de carinho, de renúncia. Podemos só fechar esse parágrafo, então? Pode, vamos lá. Então, Allan Kardec esclarece que no processo obsessivo há também uma ação fluídica por parte do obsessor, que atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a preceder contra a sua vontade. Aqui está falando de um processo um pouco mais avançado, né, do processo da obsessão. Essa ligação fluídica entre o obsessor e o obsidiado permite que os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade. Falo, pensar, ele está detalhando, né? Falo, pensar, falar, agir em seu lugar, impele-o a seu malgrado a atos extravagantes e ridículos. Magnetiza-o, em suma, lança-o num estado de catalepsia moral, e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação que se produzem em graus muito diversos de integridade. Ok? Então, já conversamos sobre isso, né? A doutrina espírita não trabalha com o termo possessão. Ninguém pode possuir ninguém. É um processo de subjugação. Mas lembrando, há ali uma simbiose, há uma harmonia de intenções. Na verdade, aquele que está ali induzindo o pensamento, induzindo aquela vontade, e a pessoa vai cedendo, não é cedendo tipo assim, dá um soco na parede, aí você fica, vai doer minha mão, irmão, dá você. Não é isso. É tipo, dá um soco na parede, porque vai ser muito bom, e você fica, não é que é bom mesmo? Você concorda. Esse é o problema da subjugação. Você concorda. A revolta também faz com que
essa fascinação, essa subjugação, ela fique mais forte, né? Com certeza. Não. Essa influenciação, tô dizendo. Então, olha só, como eu já falei com vocês outras vezes, quem não fez curso aqui de obsessor, vou falar como que você pode obsidiar alguém. Vamos lá. Não tente isso em casa, não fique tentando por aí. Como é que você promove obsessão para alguém, né? Você descobre qual é o desejo central dela. E você também tem que descobrir quais são os aspectos mais nocivos daquela consciência que você já identifica, né? O desencarnado identifica que é algo ruim. Ele sabe que é algo ruim. E ele assopra essa brasa. Ele sabe que tem uma brasa lá dentro ardendo, machucando a própria pessoa. Às vezes a brasa é vaidade. Ela quer ser reconhecida, aplaudida, ela quer ter destaque. Só um exemplo, tá, gente? Isso. Então ele cria situações para que isso ocorra. Em que sentido? Em que ela comece a demandar isso dos outros. Você está certíssimo. Puxa, você podia ter sido, hein? Olha o que você fez aqui. Ninguém te aplaudiu, hein? Ninguém te valorizou, ninguém te reconheceu. E você vai assumindo com aquele pensamento. É verdade. Eu merecia ter sido aplaudido aqui. Eu merecia ter... E a pessoa vai caindo nessa. É sutil. Porque ele vai trabalhar com o seu desejo central. Ele vai trabalhar com os seus desejos mais íntimos. E vai fazer você crescer esse sentimento. Então, o processo de obsessão, já compreendemos isso nos outros estudos, é uma escalada. Processo da obsessão simples. A obsessão simples escala para a fascinação. O que é fascinação? Uma ideia fixa. A pessoa cisma que está sempre certa em alguma coisa. E aí fica aquela coisa fixa. E ela só pensa isso, só deseja isso e está sempre voltando a esse mesmo pensamento. E ela não detecta que está voltando para o mesmo pensamento. Depois ocorre qual é a subjugação. A subjugação é igual quando você tem duas pessoas na rua que do nada resolve tacar fogo no mendigo. Aí você fala assim, tá, isso quer dizer então que foi desencarnado que incentivou ele a tacar fogo? Não. Eu estou falando da obsessão, da subjugação de uma consciência do encarnado para o encarnado. Os dois resolveram empreender no mal, um ajudando o outro, animando o outro. Claro, se você quer produzir mal aqui na Terra, não falta o espírito que queira te animar, fora do corpo físico. É no corpo físico. E o mesmo com relação ao bem. Tem bilhões de espíritos aguardando você se sacrificar, produzir o bem, né? Desejar o amor, a sabedoria, fazer possível e impossível pelo outro. Sempre vão ter espíritos para te animar. Mas você é livre para fazer. Não vai haver uma maneira de coesão para conduzir sua consciência para aquilo ali. Por quê? Porque meio que você não está buscando isso. Então, quando você cai naquela ideia fixa de repreender, de querer criar azedume, criar constrangimentos. Peraí, eu tenho que mostrar que o meu mundo íntimo ficou agredido. Eu vou bater. Eu vou falar, não vai ficar de graça não. E a gente vai observando essa escalada. Se bobear, a pessoa ficou assim a semana toda, subjugada a esses pensamentos de ira, de cólera, de raiva. Daqui a pouco é a chave que caiu no chão. Por que essa chave... Eu posso fazer uma pergunta depois, doutor Zé? Sim. Pode Até falar. Quando que... boa noite a todos. Boa noite. Até quando que o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, possa assim interceder por nós nesse processo aí que você está falando, né? Porque para nos ajudar a gente não cair nessa cilada. Mas que cilada? Assim, de ser um caso de ser subjugado, assim como você estava dizendo, de nós ser subjugados a fazer o mal ou o bem. Como eles podem interferir nesse lado para a gente não, mas aí você está com uma interpretação, eu uma quero visão. Que você me corrija, tá? Então, não, tudo bem, deixa eu só te explicar esse detalhe. Isso tudo é patrocinado, tá? Todos os fenômenos que você está vendo aqui gastam energia. E Kardec já deixou claro. Tem uma ação fluídica. E adivinha, você não produz fluidos. Você não tem como produzir fluidos. Ninguém tem como produzir fluidos, só Deus. O chamado fluido cósmico universal, só quem produz é Deus. Quem tem o direito de manipular ele diretamente na sua forma mais essencial é o Cristo.
Aí você está pensando assim, então foi o Cristo, é o Cristo que patrocina esse processo? É o Cristo. Ele fornece energia para que você possa grudar um no outro, porque isso é um processo de alavancar as consciências para o amor. Por quê? É aquela situação, igual como a gente está aqui, de repente, aqui encarnados, né? Surge uma situação de briga. E você quer provar para o outro, que aquela outra pessoa, que ela sempre fica zangada quando fala sobre um certo assunto. Aí você fala assim para os outros, aí, quer ver? Eu vou tirar fulano de sério. Eu vou falar sobre o cabelo dele. Ele vai ficar zangado e vai ter que me bater. Você está entendendo? Aí ele começa a falar, eu acho que de repente não me fiz claro. Ele começa a falar do cabelo, começa a falar, o cara vai, explode, fica revoltado, quer até bater nele. Aí ele se abraça e fala assim, eu tava brincando. É pra você não ficar se importando tanto com esse negócio de cabelo. É a mesma coisa com relação ao Cristo, só que o Cristo faz isso com amor. Né? É uma oportunidade para você perceber. Olha, você fica sempre animando os sentimentos de querendo maltratar o outro quando alguma coisa te desagrada. Eu acho que a vida tem que ser assim. Eu acho que todo mundo tem que funcionar assim. Aí, de repente, não funciona, você começa a criar planos para maltratar a pessoa automaticamente, porque você acha que está certo. Aí, o que a espiritualidade superior faz? Olha, eu vou te mostrar como que isso é ruim. Eu vou deixar colar contigo várias outras consciências que pensam igual a você, que vão inflar esse sentimento, mas vão inflar de tal maneira que você vai perceber por constrangimento. Caramba! Não é que é ruim a beça animar esses sentimentos? Não é que é ruim a beça animar essa forma de conduzir a vida? É isso. Porque o que acontece? A gente fica sempre achando que Deus vai criar situações, estratagemas, né? Um monte de estratégias para fazer a gente sentir dor e crescer. Ninguém sente dor e cresce. É uma mentira. Você não sente dor e cresce, é uma invenção humana. Porque é a filosofia materialista. Qual é a ideia da filosofia materialista? Você é o resultado de dor e prazer. Você sempre vai buscar situações de prazer e vai sempre fugir das situações de dor. Então você é resultado do meio. Não existe livre-arbítrio. Estou mentindo? Não estou mentindo. Essa é a essência da cultura materialista. Você não escolhe nada. Você foge de dor e corre por prazer. É sempre assim. Acabou. Ponto final. Então, o que acontece com relação à consciência espiritual? Ou seja, o próprio espírito que está buscando evoluir em amor e sabedoria. Ele sabe que isso não funciona. Ele sabe que ele tem que progredir. Aí ele vai e pede a Deus, Senhor, me ajude a progredir, porque eu não estou conseguindo. Tudo que eu faço dá ruim. Eu quero falar bem com o fulano fica chateado comigo porque eu falei de uma maneira torpe e grossa. Eu fui tentar fazer um bem no ciclano e acabei fazendo bem, esperando alguma coisa em troca. Eu tenho um monte de problemas em mim mesmo. Como que eu me transformo? Então, como é que você vai se conhecer se você não acentuar e não amplificar o ruído? O ruído que você gera de convivência, o ruído que você gera por não amar, o ruído que você gera por não refletir como agir. É esse o problema da nossa essência. A nossa essência padece desse problema existencial. Eu quero progredir, mas não sei como. Então, o que a espiritualidade superior nos fornece? Às vezes vem uma encarnação onde é patrocinado um processo obsessivo para você ver. Olha como é que você se irrita com facilidade. Mas você acha que aquela irritabilidade, né? Já falei com vocês, obsessão simples, eu acho muito mais perigosa do que fascinação. Porque afinal, a fascinação, uma hora a consciência vai gritar. Caramba, eu não penso assim. Caramba, eu não quero viver assim. Eu quero viver de outra forma. Eu não quero desejar o mal a ninguém. Eu não quero pensar mal de Beltrano, de Ciclano. Mas o problema é que você, desde que nasce aqui na Terra, você vive sendo bombardeado de informações com outras consciências falando, tá vendo? Fulano não presta. Tá vendo? Fulano é isso. Tá vendo? Fulano é aquilo. A mídia, o sistema midiático, é uma obsessão básica e essencial. E aquela obsessão simples. Ele faz você ficar com raiva, faz você ter ódio de um político, faz você ter ódio de outro. Uma pergunta? Sim.
na criança, quando a gente pode identificar que isso ocorre numa criança e o que a gente pode fazer para auxiliar esse espírito. Você diz auxiliar a criança, né? Isso. Sim. Então, a criança, ela guarda os exemplos de sacrifício do adulto. A criança vai sempre aguardar exemplos de sacrifício, de renúncia. Mas aí tem pai e mãe que começa a reclamar em voz alta de situações e contextos com a criança. Já viu aquelas pessoas assim que são adultas e estão passando por um drama, estão passando por um problema e começa a conversar com a criança como se a criança fosse um adulto? Começa a esbravejar e falar e reagir, tipo, tá pensando alto, mas tá falando com a criança? Aí a gente tá achando que a criança não tá absorvendo nada. É lógico que ela tá absorvendo. Ali tem um espírito velho, não tem espírito novo ali não. Qual o problema? Qual o agravante disso? Que a gente esquece que a gente pode fazer o mesmo com relação ao bem. Né? Surgiu uma situação de azedume. Você detectou que foi uma situação ruim. Né? Alguém chegou, sei lá, hipoteticamente, alguém pegou e te ofendeu na rua. Ao invés de você ficar reclamando com a criança, poxa, aquele senhor foi um grosso comigo, que não sei o que, não é mesmo? Não sei o que lá. Você pode falar, tá vendo? Eis aí a necessidade de a gente compreender as imperfeições alheias. Temos que perdoar. Não podemos arremessar nosso coração no azedume. Temos que produzir o amor. Temos que depois orar por essa consciência, que Deus o ampare e o guarde, para que ele não venha a incorrer em sentimentos ainda mais catastróficos. Mas a gente faz isso? Não. Mas a gente às vezes não percebe que, por vezes, nós é que estamos obsidiando a criança. E fica falando, poxa, eu acho que é obsessão externa, eu acho que é um espírito desencarnado. Mas, por vezes, é a própria família que, sem querer, está jogando, arremessando pensamentos ruins. Está na hora de arremessar pensamentos fraternos, de amor, de carinho, de tolerância, de paciência, de resignação, de amparo, de resiliência. Está aí a palavra-chave, resiliência. Eu vou resistir às adversidades, vou resistir a um monte de problema e vou gerar reações positivas. Vamos fazer a prece, que 1 minutinho. Toseli, você faz a prece, que aí não vai dar tempo. Eu acho que nem dá tempo. Aí Vanessa volta na próxima, que aí a gente posso abrir mais uma para prece? Porque não vai dar nem tempo para prece, faltam 10 segundos. Pode. Eu vou abrir mais uma para prece. Desculpa. Vamos lá. Então vamos lá, retomando a linha do pensamento. Eu não estava nem gravando esse finalzinho. A criança, o espírito, quando reencarna, ele vem até os 7 anos. Até os 7 anos ele não está reencarnado 100%. Até 7 anos de idade ele não reencarnou ainda 100%. Ele não está com domínio total da consciência dele. Não está. Olha que meta complexa que é educar uma criança. Então, você é capaz de lembrar tudo que nós falamos e fazemos com uma criança entre 0 e 7 anos? Aí você fala assim, poxa, mas aí eu vou ser culpado disso tudo? Porque de repente eu arremessei realmente pensamentos ruins, eu esbravejei, eu me mostrei impaciente, um prato quebrou e eu fiquei mega zangado, e eu arremessei toda aquela zanga, a criança absorveu aquela zangação toda? Sim, absorve. Ela aprende por exemplo. Né? Você quer ensinar carpintaria a alguém, a pessoa vai ter que ver como é que senta prego na madeira. Né? Tem que dar martelada, como que bate o martelo, como segura a ferramenta. Com relação a aprender a produzir o bem, o amor e a verdade, é a mesma coisa, pelo exemplo. É pelo exemplo. Então, boa parte da consciência da criança ali naquele início, ela está prisioneira, sim, dos reflexos, das irradiações da nossa consciência. É mais uma consciência absorvendo imagens que nós criamos. Então, de repente, você cria aqui a imagem, uma série de situações materiais que causa constrangimentos, que causa briga, que causa dissensões. A criança absorve. A criança começa a viver um clima e acha que aquilo é a forma de viver. Ela não consegue perceber que foi um momento de... por exemplo, foi um momento de desabafo. Né? A gente fala isso com relação aos amigos, né? O amigo pegou, te descascou, te maltratou, falou um monte de coisa. Mas a pessoa estava mal, de repente está triste, aconteceu alguma coisa com ela, né? É normal, acontece, gente, né? Às vezes a pessoa teve uma situação difícil.
Ué, mas você tem essa consciência porque você é adulto. A criança não tem essa consciência. Ela não consegue separar. Mas ela absorve. Ela absorve. E a criança geralmente vive o clima mental dos pais. Esse é o pior de tudo. A criança vive o clima mental dos pais. É mais um receptáculo das irradiações do nosso pensamento. Ah, mas alguém veio na rua, sei lá, roubou meu celular. Cara, você quer xingar a pessoa, tomara que ele morra, que isso, que aquilo outro. A criança está ouvindo tudo. Ela acha que está certa. Aí chega uma hora, mas quando é comigo é um jeito. A criança absorvendo. Então quando é comigo, eu devo reagir assim igual. E a criança absorve. Então, eu não estou preocupado, de novo, eu não me preocupo com a obsessão de fascinação, nem com a subjugação. Minha maior preocupação é a obsessão simples. Obsessão simples. Deixa eu pegar aqui. Talvez a gente não tenha. Eu sei que Ana vai brigar comigo. A obsessão simples. Hoje a gente ultrapassou. Vamos Desculpa, lá. só para fechar esse ponto. Aí vocês checam se é mais perigosa ou não. Olha aqui, obsessão simples. Só para você ver como é o problema. Todos nós vamos nos reconhecer aqui. Tá? Todos nós. Que tiver com consciência ativa vai reconhecer. A obsessão simples, vamos lá. Os sinais mais comuns são da obsessão simples: irritação, ciúme, inveja, ou seja, você fica triste com a alegria do outro. Ideia de perseguição, amargura, ansiedades, doenças fantasmas, vaidade, arrogância, irreverência, atitudes debochadas ou inconvenientes, etc. O etc. chega a dar um susto. Aí você fala assim, mas peraí, não entendi. Isso é obsessão simples? Mas isso parece que é o clima da vida. Exatamente. Exatamente. Todos que estão desencarnados também estão se sentindo assim. Também estão amargurados, chateados, ficam tristes vendo o outro feliz. Tem ciúme um do outro, acha que um tem que ser dono do outro. Tem um grau de irritabilidade, tudo se irrita. Tudo. Nossa, tá ouvindo esse som? Isso me irrita. Tá vendo essa luz piscando? Nossa, isso me irrita. Tá vendo? Só que ela não entende que aquele grau de irritabilidade não é só dela. Quem tá fora do corpo físico também tá irritado. Então, por vezes, a criança pode ter um processo de obsessão, sim, mas adivinha, a mais usual não é a fascinação e a mais perigosa para mim, do meu ponto de vista. Não, eu sou contra aqui o texto, eu já falei isso, opinião pessoal, tá? Eu acho a obsessão simples muito mais perigosa, porque você acha que é natural. É natural a criança ter ciúme, né? Já vi pai e mãe falando isso. Fulano tem um ciúme de fulano, que é normal, né? Não, não é normal. É um sentimento difícil de a pessoa manter aquele sentimento continuamente, porque vai ser fonte de sofrimento. E talvez o ciúme não seja dela simplesmente, está sendo amplificado por terceiros. Por que está sendo amplificado por terceiros? Porque todos nós somos filhos de Deus e estamos interligados uns aos outros. Não existe evoluir sozinho. Eu quero me desenvolver, pôr amor e sabedoria para mim. Então não é cristianismo, é outra coisa. Alguma outra seita doida aí. Se desenvolver com Cristo é todos de mão dadas, caminhando para Deus. Todos, sem exceção. Ninguém fica para trás. É esse o problema. Todas as consciências sempre estiveram interligadas e sempre estarão interligadas. Não existe você gerar luz só para você. Mas eu tenho muita fé, sabe? Eu tenho uma fé, a minha fé. Já viu as pessoas falando assim? A minha fé. Minha? O que é teu, cara? Como que assim a fé é sua? A fé você desenvolve para servir, para amparar, para animar consciências, para desenvolver esperança em outros corações. Não é para você. Para você ficar só assim insuflando. Vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Não entendi. Então a fé é para desenvolver ainda mais o egoísmo? Não sei se você compreendeu, mas esse grau de interligação que as pessoas chamam de obsessão, eu não sou a favor dessa palavra. Por mim, eu já tinha acabado com essa palavra. Se eu tivesse, Tozelli tem autoridade para pegar e trocar esse nome na doutrina espírita, eu ia dizer interrelação.
Existe a inter-relação simples, existe a inter-relação de fascinação e existe a inter-relação de subjugação. É uma inter-relação natural que todas as consciências têm umas com as outras. Se somos todos filhos de Deus, estamos interligados na criação. Não existe fora da criação. Como não existe estar distante de outros corações, de outras consciências. Todas as consciências estão interligadas. Então vamos interligar na oração. Vamos sim. Faz a oração. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por esses momentos, para estarmos conversando sobre os teus ensinamentos, percebendo, Senhor, que todos nós, filhos do mesmo Pai, estamos sim interligados, somos interdependentes e até mesmo os projetos divinos mais complexos sempre funcionam através da cooperação, onde todas as consciências têm a oportunidade de trabalhar e de refletir as luzes divinas dentro das suas potencialidades, das suas capacidades, e essas mesmas capacidades se expandindo em novas experiências, agindo com mais amor, mais renúncia, e assim caminhando, Senhor, segundo os seus preceitos de amor e paz. Agradecemos a oportunidade da noite sobre assuntos tão complexos como o nome obsessão. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. E vamos nós. Só para finalizar, eu estava brigada com uma pessoa, aí eu dormi com aquela pessoa na mente, né? E acordei. Quando eu fui para a escola, aí veio a música. Foi muito interessante aquela música. É preciso ultrapassar as montanhas do eu. Eu achei tão engraçado. mas exatamente. Não foi minha. E foi muito interessante que eu não estava pensando em música, eu estava pensando na pessoa irritada que eu ia responder isso e aquilo. Aí veio a música na mente todinha. Então, mas você percebeu bem, né? Jesus falou, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Sim, acordei. Aí ele pega e diz, a fé remove montanhas. Mas se você é espírito, o que você está preocupado com o pedaço de rocha aqui na Terra? Você está querendo mudar realmente as montanhas nossas, né? Do nosso mundo íntimo. As montanhas do meu, né? Do meu mundo íntimo. Exato. Era o orgulho, né? Ferido. Exatamente. Ai, gente, esse estudo é muito bom. Beijo, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Tenha uma noite abençoada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau.